eu sou a professora Priscila Guedes. Nas duas aulas passadas, nós vimos alguns exemplos que nos permitiram conjecturar uma possível propriedade para os determinantes, que é a que está escrita aqui no quadro. Ela diz que o determinante entre os vetores A vezes U e B vezes V é igual ao produto de A por B pelo determinante de U e V para todos os vetores U e V do plano e todos os números reais A e B. Bem, repara que a gente tem aqui um desenho aonde nós temos o vetor U e V e tomamos aqui A e B positivos, de forma que nós temos o vetor AU e BV, né? Então, de acordo com essa propriedade, neste caso em específico, aonde tanto U e V quanto AU e BV estão no sentido anti-horário tomados nessa ordem, ela diz que a área do paralelogramo maior vai ser igual ao produto da área do paralelogramo menor vezes A vezes B. Bem, só que essa propriedade, para verificar se ela de fato é uma propriedade válida para todos os vetores do plano, nós vamos pensar, vamos recordar a propriedade que a gente viu anteriormente. O que dizia ela? Ela dizia que o determinante de K, sendo K um número real, vezes o vetor U e o vetor V, esse determinante vai ser igual a K vezes o determinante do vetor U e V. Né? K é real, U e V, vetores do plano cartesiano. Então, na verdade, essa nossa propriedade, ela vem dessa propriedade aqui. Então, nós vamos usar essa propriedade para provar essa afirmação feita. Mas antes disso, nós vamos fazer o seguinte. Nós provamos que o determinante de K vezes U e V era igual a K vezes o determinante de U e V. Então, se ao invés do K multiplicar o U, ele estiver multiplicando o V, a gente vai ver que essa propriedade também é válida. Basta fazer o K multiplicar o determinante de U e V para então encontrá-lo. Nós temos então o seguinte caso. Vamos mostrar que isso de fato é verdade. Se eu quero descobrir o determinante de U e K vezes V, se eu trocar a ordem entre eles, eu vou precisar multiplicar o determinante por menos 1, porque não importa qual o sentido que eles estão, se eu troco a ordem, eu vou passar a olhá-los no sentido oposto. Então, por isso, eu vou escrever menos 1 vezes o determinante de K vezes V e U. Bem, agora que o K está multiplicando o primeiro dentre os vetores na ordem que aparece, que a gente quer descobrir o determinante, eu posso tirar ele da multiplicação do vetor e multiplicar o determinante por esse K, né? Foi o que a propriedade que a gente viu anteriormente nos permite fazer. Então, eu teria menos 1 vezes K vezes o determinante de V e U. Então, o que eu preciso agora fazer é voltar para a ordem UV. Então, se eu vou de novo trocar a ordem entre os vetores, eu preciso multiplicar esse determinante por menos 1, né? Porque eu estou alterando o sentido entre horário e anti-horário. Então, nós teremos
menos 1 vezes K vezes menos 1 determinante de U e V. Determinante de VU é menos o determinante de UV. Então, repara que aqui eu tenho menos 1 vezes menos 1, vai dar 1 vezes K, o próprio K. Então, nós conseguimos aqui, ó, provar que essa propriedade ela é válida independente se o número real está multiplicando o primeiro ou o segundo dentre os vetores. Então, só para arrumar, nós podemos dizer que o determinante de K vezes o vetor U e o vetor V, ele é igual ao determinante entre U e o vetor KV, e que são iguais a K vezes o determinante entre U e V. Isso para todo K real. E para todos U e V do nosso plano cartesiano, né? Pertencentes a R2. Uma vez que a gente tem isso provado, isso como verdade, provar a nossa conjectura se torna muito fácil. Vamos fazer isso aqui no outro quadro, né? Bem, nós temos inicialmente o determinante entre A vezes U e B vezes V. Bem, pela propriedade anterior, isso vai ser A vezes o determinante de U e BV. Bem, mas o B também é um número real que está multiplicando aqui, ó, o vetor V. Então, eu posso dizer que o determinante entre U e BV é B vezes o determinante de UV. Ou seja, conseguimos de fato provar que a nossa conjectura ela é verdadeira para todos A e B reais, todos vetores U e V do plano cartesiano. Ou seja, o determinante entre os vetores AU e BV vai ser igual a A vezes B vezes o determinante entre U e V. E até a nossa próxima aula.